Sobe para 7 o número de mortes causadas pela febre amarela no estado. O registro mais recente é em Macaé, no norte fluminense. E ao todo, o Rio soma 17 casos da doença. E amanhã é o Dia Mundial Sem Tabaco. São 6 milhões de pessoas que morrem por ano em todo o mundo por causa do fumo. É esse o tema da nossa entrevista de hoje no quadro sobre saúde. E a gente recebe a doutora Ana Patrícia Nunes de Oliveira, da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio. Boa tarde, doutora Ana. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Bom, além de matar fumantes, o cigarro também mata pessoas que estão próximas, né? Que estão inalando aquela fumaça. Isso, Carla, são os fumantes passivos. Então, esse grupo de pessoas também estão com sua saúde comprometida por um ato que não é seu. Por exemplo, há relatos na literatura que a segunda causa de câncer de pulmão em mulheres chinesas é ser fumante passiva. Então, se a gente lembrar que aproximadamente 20... Porque são casadas com fumantes. Porque são casadas com fumantes, coabitam com pessoas que fumam. Mas aqui no Brasil ainda acontece muito, apesar da lei, né, mesmo com a nova lei que proíbe fumantes em lugares públicos, ainda acontece muito, doutora? Ainda acontece muito. Infelizmente, muitas pessoas, elas fumam próximo a pessoas que não fumam e a gente termina inalando todas aquelas substâncias tóxicas eliminadas pela fumacinha do cigarro. Não, até aquela fumacinha na rua. Na rua, exatamente. Na causa já incomoda bastante. Hoje, eu entrando no hospital, eu vi uma pessoa na minha frente, quando ela fumou, então eu terminei inalando todo aquele cigarro e sem nunca ter colocado um cigarro na boca. Agora, doutora, além do câncer de pulmão, como é que o cigarro age no organismo? Como é que ele se manifesta? Que tipo de doença ele pode causar? O cigarro é um grande vilão. Ele participa na formação, na origem de algumas doenças. Por exemplo, em 25% dos casos de infarto agudo do miocárdio ou até o próprio quadro de angina do peito, de quadros de acidente vascular cerebral, 25% dessa população, ela fuma, ou ativamente ou passivamente. Quando eu parto para as doenças pulmonares, as famosas bronquites, enfisemas, são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, aproximadamente 85% desses pacientes, eles são expostos ao tabagismo. Câncer de pulmão, 90%. Outros tipos de câncer, câncer de bexiga, câncer do tubo digestivo, aproximadamente 30%. Então, eu acho que esses dados são suficientes para que a população ela compreenda a necessidade de abandonar esse hábito que é muito maléfico à própria saúde e à saúde dos seus familiares, das pessoas que convivem. O curioso é que todo mundo sabe disso, as pessoas sabem que o cigarro faz mal, vem até aquelas fotografias, né, na embalagem do cigarro que são assustadoras, mas continuam fumando. Como largar? Qual o primeiro passo para largar? Precisa realmente da ajuda de um profissional ou só a força de vontade já é o suficiente também para largar o vício? Carla, precisa sim da ajuda de um profissional. A pessoa, para parar de fumar, ela tem que se conscientizar dessa necessidade. O cigarro, ele tem um efeito que ele engana. Então, a partir do momento que você começa a inalar aquela fumaça, não adianta ter filtro, piteira, nada que proteja, como ainda bem isso já é proibido pela comercialização desses produtos, eles têm uma sensação de bem-estar. Uma sensação de prazer. Então, e é altamente viciante, né? Altamente viciante. Então, assim, após 2 minutos, a pessoa sente novamente o desejo de fumar. Então, é altamente viciante, relaxante e de pouca duração. Por isso que as pessoas entram um cigarro após o outro de uma forma ininterrupta. E muitas pessoas, inclusive, dizem, eu largo a hora que eu quiser. Como se fosse fácil. Não é fácil, Não né? é fácil. A gente precisa orientar. A assistência à saúde, ela precisa observar esse fato e tentar fazer projetos para que possa ajudar essas pessoas. Doutora Ana, e onde procurar ajuda, então? A pessoa que quer largar o vício, mas não consegue, né? Porque eles acham que vão conseguir, mas não consegue. Sempre é mais um dia, amanhã. E aí, como é que faz? Onde procurar ajuda? Onde procurar ajuda, assim, a gente está com um sistema de saúde, infelizmente, muito precário, mas nas clínicas de saúde, nos seus próprios médicos, o paciente, ele tem o poder de empoderar-se em relação ao profissional de saúde para que ele busque mais informações, para que esses direitos, eles sejam recolocados à nossa população. E que tipo de profissional a pessoa deve procurar?
O profissional da saúde, normalmente a consulta inicial é com o médico, mas uma equipe multidisciplinar é essencial, composta por enfermeiros, por assistentes sociais, psicólogos. Essas equipes que a gente encontra habitualmente nas equipes de saúde da família, elas são o ponto-chave para que a gente possa melhorar esse tabagismo. E a gente tem que lembrar o peso, o custo. Para te dar um exemplo, um homem de 60 anos que fume por 40 anos, dois maços de cigarro ao dia, que são 40 cigarros. Então, esse homem, ao longo dos 40 anos, ele deixou de economizar aproximadamente 1.300.000. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, assim, se o impacto do pedido médico não vale, vamos pesar no bolso e pensar antes de pegar o primeiro cigarro. Exatamente. Só para encerrar muito rapidamente, a pessoa parando de fumar, quanto tempo demora para recuperar a saúde? Após 2 anos e meio, eu reduzo o índice de acidente vascular cerebral. Okay. De 5 a 10 anos, eu diminuo a incidência de eventos cardiovasculares. Ok, doutora Ana. Muitíssimo obrigada e um ótimo trabalho para a senhora. Obrigada.